Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou Mirela Maturo, sou mestranda de Engenharia Nuclear no PEN, na UFRJ. O trabalho que eu vou apresentar hoje é Transfer Factors of Natural Radionuclides in Organic Foods from Rio de Janeiro, Brasil. Eu desenvolvi esse trabalho junto com alguns colegas do meu laboratório e o meu orientador, o professor Ademir Xavier. Eu estou sem ponteira. Ok, obrigada. Eu estou dando laser, eu não estou conseguindo passar. É o outro. Agora foi. Os radionuclídeos naturais eles estão presentes no solo por causa da formação geológica do nosso planeta. Então, alguns como o rádio 226, rádio 228, tório, potássio, estão presentes no nosso solo e eles podem entrar na nossa cadeia alimentar com a plantação que nós comemos. Como está a foto aqui que eu estou representando, a gente tem o radionuclídeo no solo, a planta vai crescer, nós vamos nos alimentar e, a partir disso, a gente tem essa transferência dos radionuclídeos do solo para a planta e para a gente. É importante a pesquisa em relação a isso, porque é uma forma da gente ingerir os radionuclídeos, então a gente vai estar sendo exposto a isso, e isso se torna um problema de saúde pública e de proteção radiológica e ambiental. Aqui eu trouxe um gráfico pizza para falar sobre como comidas e drinks são 9% das fontes de radiação que entram em contato com a gente. As outras são radônio, 42%, raios cósmicos, tem na parte da medicina também. E aqui, no meu trabalho, o objetivo é analisar o fator de transferência em alimentos como frutas e legumes orgânicos. A partir disso, eu separei em partes comestíveis e não comestíveis para a gente fazer uma análise. E o objetivo é conseguir fazer... eu esqueci a palavra, está em inglês. Mas dados. A gente conseguir dados para a parte tropical. Porque, quando a gente faz pesquisa sobre fatores de transferência, a gente tem muitas pesquisas internacionais e, para nacional, não tem tantas, principalmente do Rio de Janeiro. Então, produzir dados específicos sobre a transferência do solo para a planta é bem importante. Aqui, nós pegamos amostras do Rio de Janeiro em sítios orgânicos de plantação. Eu analisei 10 amostras de solo e 44 amostras divididas entre fruta e legumes, como banana, mamão, limão, inhame, e nós coletamos essas amostras. Nós separamos as partes comestíveis e não comestíveis, secamos ela nesse forno que tem no nosso laboratório. Após secas, a gente triturou as amostras e embalou em potinhos de polipropileno e depois embalamos com o plástico filme. Elas ficaram descansando durante 45 dias para o equilíbrio secular e, após isso, elas estavam preparadas para a contagem. As amostras de solo foram coletadas mais ou menos a 20 centímetros do solo, e a metodologia foi utilizada como espectrometria gama. No nosso laboratório, nós temos um detector HPGE da Canberra, de alta eficiência. Esse detector está mostrando aqui. Não sei se dá para ver. Mas aqui, em A gente tem o nitrogênio líquido, em B, a gente tem o detector, em C, o multicanal, DSA, e em D, a tela do computador, a gente consegue ver o espectro que formou lá pela amostra.
As amostras elas foram contadas durante 8 horas, e, a partir dessa contagem, eu analisei os espectros e consegui, a partir dos espectros, eu consegui fazer o cálculo da atividade. Não coloquei ali, mas o cálculo da atividade ele é a área líquida do espectro que a gente está analisando, dividido pela multiplicação do tempo de contagem, da massa da amostra que a gente está analisando, da probabilidade de emissão gama e da eficiência do detector. E, após isso, após calcular a atividade, eu calculei o fator de transferência, que é, basicamente, a atividade da planta, a atividade da planta que eu estiver analisando, dividido pela atividade daquele solo. Então, se eu quiser a casca da banana, vou pegar a atividade da casca da banana, dividido pelo solo de onde eu coletei aquela banana. Aqui é o gráfico que eu fiz a partir dos cálculos da atividade e dos cálculos de transferência, do fator de transferência. A eficiência e o background foram calculados a partir do LabSox, que é um software que já vem com o nosso detector, e ele faz esse cálculo a partir do Monte Carlo, que ele calcula junto com a geometria e a densidade de cada amostra. Os valores que eu obtive eles estão consistentes com alguns outros artigos antigos que eu achei do Rio de Janeiro e os artigos e algumas pesquisas da agência. Aqui, como a gente pode ver, a maior parte para os radionucleidos do rádio, de tório, rádio 2,6, rádio 228 e tório, eles estão bem baixinhos, os valores de fator de transferência não ultrapassam 1, já os valores de potássio são bem mais altos, chegam a 9,95. Não coube a minha tabela inteira aqui, mas tem os valores que chegam até a 16,30 e pouco. Aqui é um gráfico que eu fiz a partir dos valores da média de valores do fator de transferência, e, como a gente pode ver, de acordo com aquela tabela, o fator de transferência com relação ao radionuclídeo do potássio 40, eles foram bem mais altos do que o do rádio 226, 228 e do tório. Isso se dá porque o potássio é extremamente importante para o crescimento das plantas, dos alimentos. O rádio ele faz a transferência de açúcar, ele faz a regularização osmótica e outras coisas dentro da planta, então ele vai ser importante e vai ter em maior quantidade. Isso já era esperado, de acordo com outros estudos também. Ele tem alta mobilidade e também era esperado que os outros radionucleidos tivessem baixa, eles fossem menores do que 1, porque eles têm baixa mobilidade. Bom, os valores que eu encontrei na pesquisa eles estão de acordo com a agência, um pouco mais altos. Então, a gente pode ver que tem, sim, uma diferença entre a gente pesquisar no solo tropical e em solo temperado, são um pouco mais altos. Então, confirma, né, que os radionucleidos do rádio, do tório, têm baixa mobilidade e o potássio tem alta mobilidade, o que já era esperado também. Esse estudo é importante porque, a partir daqui, a gente consegue ver que as partes comestíveis, vou voltar no gráfico, as partes comestíveis elas são têm bem menor transferência do que das partes não comestíveis. Então, eu vou dar o exemplo do abacate. Aqui, na parte comestível, na polpa, que é o que a gente costuma comer, tem uma transferência de 0,07%, e já na casca, no caroço, a gente tem uma transferência maior. E isso é bom da gente saber, porque a gente está entrando menos contato com radiação. Esse estudo ele consegue fazer o que era proposto nos objetivos. A gente conseguiu produzir dados para as regiões tropicais, que era algo que era escasso, e, com isso, a gente consegue fazer políticas de monitoração, de proteção radiológica ambiental. E a conclusão é o esperado. O potássio 40 ele mostra, né, uma alta mobilidade
na transferência do solo para a planta, os outros radionuclídeos menores do que 1, as partes não comestíveis acumulam mais radionuclídeos do que as partes comestíveis, e a gente consegue produzir esses dados para estratégias de suporte público. Os próximos passos do meu trabalho, que não consegui apresentar aqui, são de calcular a dose efetiva e o risco de câncer a partir desses dados que eu tenho. Porque, com as partes, a gente precisa das partes comestíveis, né, para conseguir calcular a dose a partir da alimentação e o risco de câncer. Também, um próximo passo que é interessante é calcular a partir da sazonalidade. A gente não levou isso em conta. Tivemos amostras de várias datas, e, calculando a sazonalidade, talvez a gente ache dados interessantes, assim como a diferença do tropical para o temperado. Acredito que teremos diferenças entre verão e inverno também. Eu queria agradecer ao meu laboratório, aos meus colegas de laboratório, meu orientador, que não está aqui, e ao CDTN e a CAPES. Muito obrigada. Não, calma aí, eu coloquei em algum lugar aqui. Até 20 centímetros abaixo, variou em algumas amostras, mas é exatamente isso. Onde está plantada a bananeira, a gente vai pegar o solo e vai analisar como é que foi essa transferência, a partir do solo para todas as áreas, até a gente chegar na banana, que é na polpa, que é exatamente o que a gente come. Isso foi feito para todas as amostras. Obrigada. Essa é a pergunta. Em várias. A gente tem a amostra da ilha, a amostra de Petrópolis. Cada lugarzinho que eu ia e eu dava uma olhada, se perguntava se era orgânico. A gente tem bastante de Petrópolis, porque temos colegas de pequenos produtores. O nosso próximo... porque esse trabalho dá para fazer bastante coisa, né? O nosso próximo vai pegar comparar com o convencional também, de lugares que a gente sabe que tem fertilizante ou algo do tipo, para fazer essa comparação, porque eu acredito que vai ser bem maior os radionuclídeos, a contagem. Esse é um ponto que eu ia perguntar também, ele perguntou, porque hoje em dia a gente não sabe o que a gente está comendo, de onde vem, né? Realmente é interessante essa rastreabilidade, para você ter uma ideia, que em termos de clima, tudo bem, praticamente o Rio de Janeiro tem o mesmo clima, né? Mas o solo varia. Se você for numa praia, se você for mandar no interior, né? E a minha pergunta, esse fator de transferência, eu não sou da área, né? Certamente ele está associado mais a algo, uma característica da planta, ou seja, do alimento em si, né? Então, em solos, por exemplo, se fosse algo colhido lá em Guarapari, onde a gente sabe que o solo é rico em radioatividade, né? Esse fator de transferência seria mantido? Vocês sabem dizer isso? Eu acredito que ele seria mais alto, sim, porque como a gente também é muito do alimento, mas a gente calcula atividade a partir da atividade. Então, se tem uma atividade alta no solo, ele vai acabar absorvendo mais, mesmo que não tanto, porque o RAS 226 e o RAS 228 e o tório, eles não têm uma alta mobilidade dentro da estrutura do alimento. Mas, se você tiver um local que tem alta atividade, com certeza ele vai absorver mais do que num local que tem uma baixa atividade. Só vai ser algo mais controlado do que o potássio, que ele tem uma alta mobilidade dentro do alimento. Ele pode absorver mais, mas na razão ali entre o solo e a planta, ainda, se isso aí seria algo constante, ou se o fator de transferência seria modificado pela presença de maior material radioativo na solo. Né? Não, porque como ele é calculado a partir da atividade que a gente calculou antes, ele vai entrar naquela mesma coisa ali.